Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Estamos aqui começando mais um episódio da Caverna do Morcego, já com sorrisos muito lindos por aqui. Hoje recebendo mais movimentos da esquerda e Arthur, a gente já vai dar espaço para comentarem da Biblioteca Terra Livre, para trocar uma ideia sobre esse trampo de biblioteca, de produção de livros, de debates, de eventos, né? Organização da Feira Anarquista de São Paulo, levar eventos para, como por exemplo, rolou na Casa Invisível do lançamento do Kropotkin e tudo mais. Então a gente vai estar trocando essa ideia aqui, que é muito do que dialoga com a Caverna do Morcego, e um episódio que sai logo após o fim da leitura e discussão do livro A Conquista do Pão do Kropotkin, que você pode conferir lá no podcast. Já tem conversa com a Adriana Escoda aqui, já tá. Só esse ano já tá voltando 2 vezes, vocês veem como o bagulho é, né? Então, Adriano, Arthur, se apresentem e sejam muito bem-vindos. O espaço é de vocês e é isso, tamo junto. Vai, quem quiser começar. Você já é de casa, Adriano, pode começar. Tá bom. Bom, sou Adriano, sou professor de trabalho, militante anarquista de vida. Estou no corre já, sei lá, uns 16, 17 anos. E faço parte da Biblioteca Terra Livre, que é esse projeto que a gente já comentou um pouquinho antes, mas que é uma biblioteca também, é um centro de documentação, é um espaço de formação e também um articulador cultural e político, né? A gente tenta fazer, para além do trampo da biblioteca, outras ações. E, acho massa, né? Eu fico sempre feliz. Encontrar um morcego, para mim, é sempre aquela alegria, porque essas crianças que você vê crescendo e aí que você fala, mano, é da hora que tá junto com a galera. Eu também fico muito feliz, viu? Não, eu sei, eu também fico, então é sempre recíproco, e é por isso que é bom. E tô aí, agora eu virei esses loucos de achar que na precarização do trabalho que ficar estudando ajuda, entrei no doutorado para ficar estudando prisão e imperialismo, vamos ver se sai alguma coisa disso, mas é isso, vamos aí. Bom, boa noite, bom dia para quem está ouvindo. Sou o Arthur, sou educador popular, estou também nesse momento mudando de profissão por culpa da biblioteca, virando futuramente um bibliotecário aí, fazendo más influências. É isso, educação, tanto formal quanto informal, estou nesse mundão também. Estou na biblioteca há pouco tempo, 4, 5 anos, diante dos 15 anos de biblioteca, 15, 16 já, né? Então, mas é isso, aprendendo bastante com o Adriano, com o pessoal, a produzir coisas, a construir coletivamente, e é isso, espero ficar ainda mais uns 15, 20 anos nesse rolê. É isso. Ano passado a gente teve, então, a comemoração desses 15 anos. Esse ano vindo pros 16, né? Era pra gente ter gravado esse episódio, inclusive, ano passado, diga-se de passagem, que a gente falou muito sobre isso, mas agora tá saindo. E tá saindo num momento, né, que eu, inclusive, vi o post, assim, né, de mexendo na luz, resolvendo essas últimas coisas para tornar o espaço mais aberto. Mas também é um espaço que, eu não sei se ainda tá recebendo, mas já recebeu os encontros de estudo que vocês fazem, né? Então, a própria questão da formação que vocês trouxeram e tudo. Só que aí é aquela pergunta geral para abrir, né? Tipo assim, por que uma biblioteca e como? Né, a gente acompanhou aí nos últimos anos essa crise da questão dos livros, né? O preço do papel aumentando por um lado, do outro as grandes empresas dando calote nas pequenas, Saraiva, Cultura, tudo quebrando, os bilionários lucrando em torno disso, saindo, fugindo sem pagar, por aí vai. Como 15 anos de uma biblioteca que luta por uma terra livre, são essas duas perguntas que eu gostaria de abrir, né? O porquê e como. É uma coisa que eu olho e eu falo, caralho, 15 anos, lindo. Mas como? Como? Bom, vou começar, depois o Arthur vai complementando aí. Eu não estava no começo da fundação mesmo, assim, entrei uns meses depois, mas a pira do Rodrigo, da Bruna e do Verde, que eram quem criaram a biblioteca, era um pouco isso, assim, eles tinham uma parte de livro anarquista em casa, o Rodrigo e a Bruna na época eram um casal, né, e eles tinham, sei lá, uma caralhada de livros junto, de movimentos sociais, de anarquismo. O Rodrigo é um militante antigo, assim, que desde a Ação Global dos Povos, ele era lá de Barretos, e aí começou a se envolver com o anarquismo e pegou a geração da galera
pós-ditadura, assim. Então, pegou os velhos ainda que lutaram contra a ditadura, que, enfim, tentaram articular de alguma maneira as ações naquele contexto. Tem uns velhos que estão vivos ainda, então é massa que tem essa ponte histórica. Mas ele tinha essa preocupação de juntar os materiais, porque é isso, né? Se você cola morcego e tal, todo mundo que já passou por universidade, você vai na biblioteca da universidade, tem pouquíssima coisa, tem muita coisa que extraviou, e aí você cola em biblioteca municipal, o Arthur tá com as vivências também, você cola em biblioteca municipal, não tem quase nada de sobre anarquismo, e os livros que tem são os mesmos que tem em outras bibliotecas, e aí às vezes você consegue garimpar alguma coisa, mas é uma dificuldade, né? Como se a história não existisse, assim. E aí, quando eu entrei na biblioteca, a minha vontade era um pouco essa, assim, eu já estava estudando, né, eu comecei Geografia na PUC de Campinas, aí eu transferi o curso para cá, e aí eu estava interessado em estudar Kropotkin, Henrik Lee, enfim, os dinossauros do anarquismo, e a parada era que você não encontrava os livros, não encontrava lugar nenhum. E aí eu comecei a descobrir que existiam os anarquistas, existia espaço, e comecei a chegar junto, e a biblioteca foi um desses espaços, assim, teve uma articulação, eu ficava lá no centro, lá perto da Sé, no Espaço Ai Carmela, que era um espaço compartilhado com os coletivos, tinha essa ideia, né, de construir espaços que não fossem ideologicamente fechados. Então, a Ai Carmela tinha o CMI, o Centro de Mídia Independente, tinha o Passe Livre, também tinha o Fórum Centro Vivo, tinha outros coletivos de catador também que estavam articulados lá. Então, esse esforço de fazer um centro comunitário, um espaço cultural que circulasse pessoas de diferentes características, para ter mesmo essa troca, para ter uma formação, mas a gente tá ligado também é muita treta, assim, são muitas demandas e a questão da grana sempre fode, assim, então foi massa, muito aprendizado ali no começo, mas também muita treta, assim, de dificuldade de gestão. E aí a minha pegada era um pouco essa, assim, falar, pô, mano, eu quero... Tava ali naquele momento de entusiasmo inicial, assim, de querer saber mais, e foi um espaço onde eu encontrei essa abertura, assim, de pessoas que estavam dispostas a construir, que também davam autonomia, então não tinha essa coisa de ser um programa fechado, uma estrutura que você precisava cumprir um rito ou seguir uma certa doutrina, e era essa disposição de falar, mano, bora fazer, tá afim? Bora fazer, mas se responsabiliza, você não vai dar ideia e você vai sair fora para outro fazer por você. E aí foi massa, assim, porque foi uma parada que eu cheguei interessado em umas paradas, mas aí logo vi, estava insatisfeito também com a vida na universidade, porque era aquela picuinha do caralho, assim. Tinha um grupo de estudo, mano, não vou dar nomes aqui, mas tinha um grupo de estudos de geografia e anarquismo, que a pessoa que era professor lá na universidade, que tocava o grupo, meio que não deixava que o grupo acontecesse sem essa pessoa lá. Então você fala, mano, que porra de anarquismo que é essa? Que você precisa ter o chefe lá tomando conta do espaço, e aí E eu que falei, mano, grupo de estudo é esse que só o professor sabe, né? não, e sem ele não pode acontecer porque ele vai estar perdendo. Mano, você não pode estar, você não pode estar, fi, é isso. Cria uma agenda onde se faça caber a sua militância, ou se você entende isso como importante, que isso também caiba, assim como cabe em suas aulas, assim como cabe em suas pesquisas, tem que caber, fi. É isso, a vida do trabalhador também é essa. Se quer estudar, tem que fazer caber. Então, aí estava injuriado já com a universidade, sabendo que ali não era o espaço onde eu ia me formar politicamente. Tinha dava risada dos rolês de movimento estudantil, assim, porque via aquela putaria lá, que era putaria melhor ainda do que movimento estudantil, então via aquela patifaria que acontecendo, que era disputa de ego pra caralho, um bando de playboy lá, e aí foi isso, mano, aí quando eu cheguei, eu falei assim, mano, tô a fim de fazer um grupo de estudo de geografia e anarquismo pra estudar a galera, aí a galera falou, demorou. Aí começamos, fizemos uma chamada aberta, e aí isso era uma coisa massa, assim, acho que são coisas importantes de falar, assim. A biblioteca, como ela surge como um coletivo em 2006, como o Coletivo Terra Livre, publicando revista, fazendo umas ações de rua tal, e vai virar a biblioteca só em 2009, já tinha um mailing list, assim, já tinha uma lista de e-mail, que aí a gente usava. Então chegava numa galera, já tinha, sei lá, umas 3.000 pessoas. Então, que é uma dificuldade, né? Quando você fala assim, mano, como que a gente chega nas pessoas? E aí o e-mail era uma coisa que continua sendo uma coisa massa, assim, eficiente, porque é a garantia de que não vai ficar, o algoritmo não vai escolher para quem vai entregar. E aí era uma parada que chegou, e aí chegava, sei lá, umas 5, 8, 10 pessoas, e é isso, mano, grupo de estudo não é para ser gigante, não é para ser um partido, não é para fazer a revolução, mas é para formar a gente para conseguir lutar nas paradas, entender que outras coisas existem.
Então, acho que tem uma coisa, né, e fazendo gancho para a segunda pergunta, que é, acho que os 15 anos existem porque a gente também não tem muita pretensão, assim. Eu sempre brinco, assim, eu gosto, em algum momento eu me dei conta que a biblioteca ela começa e termina como uma biblioteca, que é um mando de livro numa estante. Agora, tudo que a gente faz entre o início e o fim é o que a gente quiser fazer, enquanto indivíduo, enquanto coletivo, desde que esteja dentro do grupo, assim. Então, a gente teve abertura para se inventar, para criar grupo de estudo novo, fazer atividade, fazer cineclube, fazer documentário, fazer o que fosse, com essa pegada de, mano, a gente precisa ter um espaço, os livros precisam existir, porque se não for por nós, os livros não vão existir, porque é isso, se for depender do Estado, se for depender de uma ONG do caralho, não vai existir. E aí ou a gente faz e cria meios para isso, e aí o rolê editorial surgiu um pouco nesse diálogo entre o grupo de estudo e a necessidade de grana, e ao mesmo tempo foi essa parada de falar assim, mano, é simples, é um bagulho que ficou, teve uns anos que foi pesado, assim, que a gente ficou um pouco antes do Arthur entrar, que a gente estava numa letargia, assim, de 2017, 18, todo mundo exausto, já tinha feito coisa pra caralho, já, tipo, tava naquela baixa, assim, você fala, mano, sem força para conseguir fazer as coisas e beleza, vamos pagar o aluguel do jeito que der, vamos fazer os livros que a gente conseguir. Não tava rolando grupo de estudo, não tava rolando circulação no espaço, mas beleza, tipo, vamos manter o processo porque a gente continua acreditando nele. E aí depois veio uma onda nova de gente interessada, e aí isso dá um puta gás também, e aí você fala, mano, massa, vamos então. Então, e aí a gente foi se inventando de novo, assim. A gente sempre brinca, a gente não tem estatuto, a gente não tem nada assim que define o que é biblioteca. A biblioteca são as pessoas, são os livros, e é esse encontro que é um pouco a brisa que o Reclif fala lá. Tem um livro dele um texto dele sobre o Estado moderno, que ele vai falar que é isso, mais vale o que está dentro das pessoas do que as palavras escritas. Então, ou a gente acredita no bagulho e constrói, ou senão é palavra morta, mano. Palavra morta ninguém lê. Então, é fazer a palavra ser viva, é fazer a palavra estar no corpo das pessoas e meter o bagulho pra frente. Então, é um pouco isso. Forte, forte, forte. Arthur. Bom, só da complementação que o Adriano estava falando, e ainda mais isso, eu entrei, isso foi 11 anos depois da fundação da biblioteca em si, nem tô falando do coletivo, né? Coletivo é um pouco mais. Depois desse momento de estagnação, que eu não vivi, que é só as histórias, né, dos relatos, mas desse tempo entrei também como grupo de estudos, também nesse processo de essa ânsia de entender, de me formar, mas não saber para onde ir. Não tá, eu tinha acabado de entrar na faculdade, viviam como comunista, mas não tinha nenhum apego, nenhum vínculo com o partido, com organização, com militância, nem nada. E aí, participando, é isso também, né? Participando de uma feira anarquista, conheci a biblioteca. O Adriano foi a primeira pessoa a me atender ali daquela, né, na mesinha, conseguiu me vender uns livros. Aí eu fui atrás, comecei, aí vi um dia um anúncio de um grupo de estudos sobre história do anarquismo. Eu falei, é isso, eu preciso entender, não importa o que vai ser, eu preciso entender como o contexto, discussões, e aí entrei, 2019, e depois não saí mais, né? E aí, como é interessante, né? Como o Adriano falou, né? Grupos enormes, grandes, vira também muito. Você não consegue criar um vínculo afetivo mesmo, com o assunto, com as pessoas que estão ali, que depois que eu entrei na educação, a gente entende, né, como o afeto é importante para o conhecimento, para gerar formação, produzir conhecimento. Não é aquele negócio robótico, você ali jogando, vomitando conhecimento, a pessoa absorvendo tudo e você depois faz alguma coisa. Não, depende das amizades, de como você está no dia da trocação. E aí, e como grupo de estudos foi muito importante nisso, né? E depois, a galera que entrou comigo nesse grupo de estudos e permaneceu foi que entrou depois pro coletivo. E nesse tempo ele estava falando, mas quer dizer que no fim de tudo, a biblioteca é quase só uma desculpa para a gente fazer outras coisas, né? Porque não é só a guarda de livros, é pensar uma fetização de estar ali reservado, ninguém mexe, um acervo. Tem isso, tem a questão da guarda da memória, né? Porque é uma história, sobretudo do anarquismo, apagada, marginalizada também. Então é essa recuperação e o material também para a gente conseguir produzir mais livros, mas também é uma desculpa para a gente conseguir fazer grupos de estudos, fazer podcast, fazer a feira, mostrar que a gente tem. É isso, né? No fim, é isso, até quase uma autocrítica.
o acervo tá relegado, assim, a gente precisa trabalhar muito o acervo, e tá fazendo outras coisas, tá editando livro, tá fazendo podcast, fazendo feira, e acaba que os livros lá estão, assim, deixados de lado, que a gente não consegue, é muito trampo. Mas no fim, o nome de biblioteca é muita coisa, eu gosto de pensar tendo uma constelação mesmo. É isso, a biblioteca tá ali no centro, é o Sol, mas aí tem outros planetas, editora, feira, podcast, estão ali gravitacionando, que dá impulso à vida, e que a biblioteca não é só os livros, mas também não é só a editora, não é só a feira, é essa forma, né? Essa galáxia que vai se formando. Mas eu acho que estão, sobretudo, os grupos de estudos, que são, se for central, é o grupo de estudo, editor, a feira, que vai captando, vai entendendo o contexto, vai vendo as pessoas que estão querendo colar, fazer vínculo. É isso, biblioteca é uma parada muito doida, assim, que eu estou tentando entender depois de 5 anos, ver quais são os caminhos, onde consegue ir, onde não consegue ir, mas eu sei que... Mas é também quase uma... Isso, hoje eu não me vejo longe da biblioteca. É isso, a gente vai vivendo a vida, o trabalho vai consumindo, a gente se afasta um pouco, mas volta de novo. É que eu estendo isso também para a educação popular, não me vejo longe. Não ganho nada com isso, mas tipo, financeiramente, né? A gente acaba tendo mais problemas ainda, mais desgaste, mais burnout, mas pô, sem isso não tem vida. É só essa é uma declaração para a biblioteca aí de 15 anos. Aí, ó. É isso. Já que você colocou as datas de celebração, você mobiliza esses afetos, esses sentimentos. É isso. Então, galera, eu quero aproveitar agora para lembrar você que tá ouvindo a gente. Está no Spotify, você já vai pesquisar aí na mesma barrinha, tá? Está em outra rede outra rede de podcast. Antinomia, tá? Podcast da galera da Biblioteca Terra Livre. Episódios semanais, tá semanal? Quase semanal. Quase semanal, Quase. quase semanal, mas episódios muito bons, muito interessantes, com pauta quente, sempre trazendo pessoas muito fodas, coletivos muito fodas, movimentos muito fodas, que estão ali nas entrelinhas do bagulho fazendo a coisa acontecer. Muito interessante, muito da hora. Tem episódio meu lá também, então também aproveita para isso. E você que tá pelo YouTube vendo depois, também vai nessas redes, vai atrás, procura o Antinomia. E eu vou deixar também na descrição, óbvio, a loja da Biblioteca Terra Livre, porque você também pode comprar livros. E aí é um pouco nisso que eu queria entrar, né? Porque o Arthur falou agora do acervo, e eu lembro de ter ido na biblioteca e ter visto vários livros antigos, muitos deles em espanhol, inclusive, né? E aí eu queria entender, então vocês têm essa parte de, que querendo ou não, é a pesquisa que a universidade deveria fazer e deixa de fazer, né? Que ela diz que se propõe a fazer, de resgate, e outra parte de publicação, meio que separado, assim, essas duas coisas? Ou vocês tentam fazer um mix, assim, pegar o acervo para revitalizar, traduzir e publicar, ou alguma coisa assim? Putz, tem de tudo, eu acho, mano. Eu acho que tem uma coisa que é a editora mesmo. O projeto surgiu quando a gente estava em 2011, na verdade, 2010 para 2011, a gente estava bem próximo do Plínio. A gente continua, é um parceiro nosso, que é editor da Intermédios, que era editor da Imaginário, o velhinho lá, que, enfim, tá com muitos problemas de saúde e tudo mais, ficou mais recluso nos últimos anos, mas estava sempre na feira da USP, e aí a parada era um pouco essa, assim, a gente estava próximo dele, ajudava na feira lá da USP, porque o velho sempre trabalhava sozinho, então a gente ficava lá ouvindo as histórias, tal, ajudando ele a vender, garantindo que ele ia conseguir no banheiro, garantindo que ele ia conseguir comer, porque senão você tá ligado como que é o bang das feiras. A vida de livreiro não é fácil, minha Pensa, gente. e o velho é isso, ele não sabe pedir, então tem uma coisa também de um orgulho anarquista, assim, de não querer ser um peso para as pessoas e fazer por você mesmo as coisas que você se propõe a fazer, que é embaçado, porque em algum lugar também é isso, a gente precisa saber compartilhar também, compartilhar as alegrias e as desgraças também, porque senão não dá, mano, não dá. E aí o Plínio tinha feito em 2010 uma coleçãozinha do Recli, uma coleção que era os capítulos do Homem à Terra, que é a última obra que o Recli publica, que é um livro foda, assim. E aí a gente decidiu dar uma força para ele nesse contexto do grupo de estudo. Então a gente pegou umas coisas para ler e falou, porra, mano, a gente consegue fazer uma parada assim, um livrinho de bolso e tal. A gente estava traduzindo também uns textos do Recli que não tinham completos em português, que tinham só uns fragmentos e tal. E a gente falou assim, pô, como que a gente faz para esse grupo virar uma outra coisa, né? Tipo, para esses estudos não ficarem também só nessas 6, 8, 10 pessoas que estão colando aqui.
E aí a ideia do livro foi um pouco essa, assim, poxa, esse livro pode formar as pessoas podem se inspirar. Então, no nosso site, lá no blog, a gente divulgava os textos que a gente estava publicando e também qual que era o esquema de leitura que a gente estava fazendo. Qual que a gente tinha lido primeiro, qual que a gente tinha lido depois, qual que a gente tinha lido depois. E aí a ideia era um pouco essa também, de formar, porque parece óbvio para um certo tipo de gente que está na universidade ou que tem um hábito de leitura, mas, mano, ler junto ou você fazer um grupo de estudo, uma parte de gente, tipo, tem medo, assim, não sabe, sabe se está fazendo certo, como se tivesse um formato. E aí a gente falou assim, mano, a gente precisa aprender a compartilhar o jeito que a gente faz, mais do que só as ideias que a gente tem. Porque não é só sobre ideia, né? É sobre como fazer, ó, a parada da ação direta, assim, de, tipo, tomar por você e assumir o BO e, tipo, e fazer, seja um BO grande ou BO pequeno, é fazer o bagulho. E aí o grupo de estudo virou um pouco esse lugar também que não tinha essa finalidade de produzir, mas que quando conseguia, tanto no grupo de geografia, quanto no de educação, quanto do movimento operário, que foram aqueles que estavam no começo da biblioteca, um espaço onde a gente foi criando material e falando, pô, massa, isso aqui, esse pá pode virar um livro, isso aqui, esse pá pode virar... Então começou a dar meio que a linha editorial da biblioteca, que era um pouco essa, assim, de a gente publicar coisas que tinham a ver com as coisas que nos interessavam enquanto militantes, mas também que estavam em diálogo com os grupos que a gente estava fazendo. E aí, isso é uma parte, né? Isso é, tipo, podia ser um resgate do nosso acervo, podia ser coisas que a gente não tem no nosso acervo, mas que a gente encontrou na internet. Então, a internet foi importante pra caralho e continua sendo pra gente, assim, seja na antinomia, seja, enfim, em qualquer espaço, tipo, de conseguir encontrar material. E acho que a gente divulga pouco nossos materiais na internet, assim, acho que a gente tem um lapso disso, assim, de conseguir tanto os livros que a gente tem na biblioteca, quanto os textos que a gente editou, né, os livros que a gente editou, de conseguir garantir um acesso livre, gratuito, para as pessoas poderem também ler essas coisas, mesmo não tendo grana, mesmo não querendo ter o livro, enfim, querendo ler um texto só. Então, são coisas que a gente ainda passa uma dificuldade para conseguir colocar no ar de um jeito legal, assim, que seja eficiente. Mas, e aí a gente tem um acervo mesmo, e aí tem uma crise no acervo que é isso, né? A gente é uma biblioteca, mas os livros eles acabam circulando mais entre os membros do coletivo e entre as pessoas que circulam nos grupos de estudo. E a pegada inicial era que os livros todos fossem circulantes. Mas a gente está ligado que o rolê de biblioteca circulante, no geral, é extraviar livro e tem uma parte de livro raro, tem uma parte de Eu livro já que... ia pegar uns já. Então, que é uma parada que, mano, sempre acontece. E aí, não é ruim por um aspecto, porque se você imagina que o livro está vivo, está circulando para uma parte de gente e tal, tipo, massa, é isso, a função do livro é ele circular, mas é importante também que ele exista no espaço coletivo. E aí a gente tem o nosso objetivo, né? A gente está nesses processos de... a gente mudou de espaço faz 2 anos, a gente está num espaço um pouco maior, que cabem todos os nossos livros nas estantes, então isso é uma coisa que no espaço antigo que a gente estava, não cabia tudo, então ficava uma parte de livro em caixa, puta, era foda, assim, aí começou a dar traça, começou a dar cupim, e aí fudeu, aí os cupim começaram a comer os livros depois de comer as madeiras que tinha no espaço, tenso, assim, trevas. E aí a parada foi um pouco essa, falou assim, bom, a gente precisa ter uma parte que é não circulante na biblioteca, mas a gente pode ter uma parte circulante, e aí qual que é a parte que a gente começou a imaginar, né? A gente ainda não tem isso tão fechadinho assim, mas mano, tudo que a gente tem duplicado ou triplicado no acervo, mano, não tem problema esse livro circular, não tem problema esse livro se extraviar em algum momento. Porque é isso, se esse livro foi e ganhou vida própria, a gente tem a nossa cópia aqui. Então tem um pouco essa pegada, assim. A gente tem muito livro gringo, porque isso foi uma coisa massa, assim. O Rodrigo também é de banda, tal, circulou pela América Latina, circulou também com a galera gringa, e quando a gente começou a fazer as feiras, a gente tentou articular junto com eventos que fossem acadêmicos para conseguir uma galera arranjar na gringa para vir para cá, sem precisar tirar do bolso, porque a gente não tem grana, a gente faz todos os eventos sem grana. Manja, tipo, não é que a gente faz os eventos, tipo, consegue uma grana junto, a gente pega os nossos, nós, o Centro de Cultura Social, o NELCA, pega o dinheiro que a gente tem guardado na conta ali, se tem algum dinheiro, ajuda no espaço e faz as coisas, e convida as pessoas e a galera cola. Ninguém é pago, ninguém recebe porra nenhuma, mas é isso. Todo o dinheiro que as editoras e os grupos ganham ficam para eles, porque a gente sabe que é um momento de financiar os coletivos, a gente não quer o dinheiro do trabalho dos outros, a gente quer que os outros trabalhos existam, cresçam e aumentem.
E aí a nossa pegada era um pouco essa, assim, a gente precisa fazer com que as paradas estejam articuladas, que elas ganhem corpo e que, tipo, ao mesmo tempo tenham autonomia, e a feira ser um momento em relação a isso, né? Então, a edição virou um espaço também, e a feira um momento dessa troca, mas também um momento de autofinanciamento, que é pensar a autogestão não só interna dentro do coletivo, de a gente conseguir conversar entre nós, mas a gente conseguir pagar as nossas contas, porque a gente é uma merda de um estado capitalista, onde ninguém é proprietário de porra nenhuma, então a gente precisa pagar um aluguel, a gente tem custos fixos, e a gente tem uma proposta de formação política interna e externa, que são coisas que a gente preza, né? Então, acabou que a editora e esse trampo de organização do acervo e das ideias acabou pegando um pouco esse universo de coisas, né? E aí, tava falando das feiras. A galera vinha para as feiras para, de alguma maneira, a gente fala assim, mano, você tá vindo de tal país, traz tal livro para nós que a gente tava. Mano, passa seu endereço que eu compro o livro na gringa e mando entregar na sua casa. E aí, a gente conseguiu fazer uma articulação massa com a galera da Europa, com a galera da América Latina. E aí, toda viagem que alguém fazia conhecido, a gente mandava, falava assim, mano, tem livro em tal lugar, pega lá e traz para nós. Ou quando a gente mesmo foi, aí era isso, assim, teve uma viagem que eu e o Rodrigo a gente fez, que teve um congresso lá na Suíça, que os franceses até ajudaram nós com as passagens. Mano, a gente voltou cada um, naquela época você podia trazer 2 malas de 23 quilos. Mano, a gente voltou com aquela porra, eu lembro que eu tinha uma mala enorme, assim, de viagem que eu tinha arranjado, o bagulho, as alças até estouraram, assim, eu tive que ficar carregando no lombo ali, tipo, nos braços, e com uma outra mala de rodinha, porque era isso, mano, tipo, você vai pra lá, foda-se, eu não vou comprar nada que não seja livro, tipo, você vai garimpando as coisas, vai trocando ideia, a galera vai dando livro pra caralho, assim, porque eles têm um monte, mano, esses europeus têm uma isso. pá de coisa, não tá nem aí, a gente fala assim, mano, isso é ouro pra nós, Eu devolve o que você tirar. eu recebi uma mensagem hoje de uma amiga que tá lá na Europa tocando, né, J-High, salve, salve J-High, e aí ela mandou de uma galera que fala sobre a questão do hip hop na União Soviética e na Ucrânia, e eu fiquei tipo assim, caralho, mano, olha o achado, velho, olha o Traz achado. pra Mano. nós. É isso. E aí são essas oportunidades, né? Que eu acho que essa coisa de ter um coletivo aberto, assim, também querendo trocar ideia com as pessoas. Então, que não tá ali ditando regra, mas tá querendo trocar ideia, tá interessado no que os outros fazem. Mano, isso faz com que uma parte de coisa venha, assim. Ver o Roseback agora, também uma parte tipo, feliz, assim, de trocar, de ver um espaço vivo. Então, pra gente é massa nesse lugar, assim, de saber que o trampo que a gente tá fazendo, assim, é um trampo que é isso, é fazer com que essa memória, não só a memória do passado, mas o material do presente também esteja aí, assim. Pô, teve recente também uma galera da Itália mandou uma para nós. Mandou, assim, pelo correio, falou assim, ó, estamos separando aqui o material. E eles falaram, mano, eu não leio italiano, tem umas pessoas que lê. Foda-se, mano. Se nós não lê, outras pessoas lê, ou nós aprende, tá interessado, Uma hora chega alguém que traduz e começa a traduzir, publicar, é isso. Exato. E é isso, mano. É uma coisa da autoformação. Galera no Ativismo ABC, acho que é importante falar também, né? A galera que tá ouvindo nós é uma galera se pá mais jovem também. Tinha um espaço lá em Santo André que chamava Casa Larga de Chá Preta, que era um espaço que durou também uns 14 anos, fechou por conta da especulação imobiliária, por uma treta interna do coletivo. E aí eles tinham um grupo de estudo, que era um grupo de estudo sobre anarquismo, só que também era um grupo de idiomas. Então a galera, tipo, lia as coisas em francês. Então era um grupo para aprender francês, lendo sobre anarquismo, e aí colava umas velhas do bairro, mano, lá, para aprender. E aí era da hora, porque as velhas estavam interessadas em aprender francês, mas aí já fazia uma formação política, porque queria ter uma formação de língua, manja. E é assim que a galera fazia no passado também, quando você começa a ler os documentos, mano, é isso, autoformação é na raça ali, é pelo interesse, pelo desejo, então tem isso. Então, foi um pouco essa, assim, a relação com o acervo, né? Um acervo que a gente mantém, tem uns 4.000 livros lá, tem essa vontade de fazer com que ele seja mais público, assim, mais aberto, mas é isso, né? Todo mundo trampa com outras coisas, então é difícil de manter um horário regular de funcionamento. O horário regular que a gente sustenta é o grupo de estudo, que é uma sexta-feira à noite, e isso é da hora, a galera colar na sexta-feira à noite para tipo, trocar ideia. Então, tem sido um pouco esse rolê, assim, da relação com a São Paulo acervo. Crafter na sinuca, desculpa, gente. Prometo melhorar. Ali na Cesárea. Pode ir, Arthur, fica à vontade. Você
comentar que todo esse trabalho que o Adriano comentou, dele, do Rodrigo e de outros, né, de articulação com outros territórios, outros países, e na mala, com peso, é todo um trabalho que a gente não conta, né, não está no dia a dia, né, às vezes fazendo um podcast, fazendo um livro, é algo que fica subentendido, né, e aí agora, nessa oportunidade agora, comentando como se constrói um acervo anarquista, como se constrói, se organiza, se pensa politicamente esse acervo, e aí te expõe todo esse trampo, que é um trampo do caralho, que é grana, que é dinheiro, que é viagem, que não é anarcoturismo, não se vai lá para tentar articular, conhecer, aí passar pela alfândega, ver aqueles monte de livro, como você traz isso, é um BO enorme, e manter isso, manter 4.000 livros, é outro mundo assim também. Tanto para garantir a qualidade, a duração desses livros, manter um espaço que paga, como o Adriano falou, paga aluguel, paga energia, paga tudo para manter a existência desses livros. É isso. É tudo, não é que invisibilizado, mas não tá tão, não é explícito, né? Não tá ali dado. Aí às vezes a rapaziada acha que é fácil, publica aqui, fala umas lorotas ali, tá tranquilo. Isso é um trabalho de coletivo. Mas é uma demanda enorme por trás. Aí é tão demanda que às vezes deixa um pouco de lado do acervo, tentar fazer outras coisas, aí depois para um pouco na editora para voltar para o acervo, depois aí para nos dois para tentar dar conta do podcast, feira, e aí tentar esse manejar e remanejar nossa atenção, nosso tempo. Hoje a gente está aqui com uns 8, 9 no coletivo, mas mesmo assim é complicado, é todo mundo trabalhando. Mas acho que eu queria comentar isso, falar a história de como se forma um acervo anarquista, ou qualquer acervo, mas sobretudo esse anarquista, é uma história que não pode deixar ser apagada ou esquecida. Aí pensar a construção de um acervo do CCS, lá da Baixada, é uma história muito foda de ser recuperada. Mano, é isso, né? E é muito louco que a história dos livros e dos livros radicais, né? Alguns chamariam de vermelho, agora como a gente tá falando com anarquistas pretos e vermelhos, né? É uma história realmente de livros circulando onde não podia, e é isso. Gramsci escrevendo desde a prisão, o Abdul Öcalan escrevendo desde a prisão, o Kropotkin contando tudo que foi dentro disso, né? E é muito interessante essa fita do resgate mesmo da memória, né? Que no fim é isso. São 15 anos de biblioteca, são quantos anos de pessoas que vieram antes trazendo esses livros, produzindo esses livros, escrevendo esses livros, traduzindo para outras línguas, não sei o quê, para chegar até vocês e chegar inclusive agora, né? São várias histórias que vão se conectando. E aí, aproveitando, né, então, que vocês são um coletivo relativamente pequeno, né? Se a gente pensar que é gente, mas ainda assim é pouca gente para manter tudo isso. Como que é o processo do produzir o livro? Né? Para quem não sabe, a Biblioteca Terra Livre também tem vários livros. Talvez seja a maior publicadora de Kropotkin, talvez da história. Isso não. Da história não? Da história não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas também trazendo Recli, também trazendo a Emma Goldman. Mas como é o processo assim da produção, né? O Kropotkin, ele chama a atenção para isso quando ele fala na Conquista do Pão. Ó, pra vocês verem que eu li de verdade, tá? Mas ele fala dessa fita, né? No socialismo, a pessoa que produz o livro, ela tem que saber fazer o livro, né? Não é só, tipo, ela não está só escrevendo, ela tem que participar de todo o processo. E aí, como que é esse processo, então, de fazer um livro? Tipo, quantas pessoas vocês precisam para o livro sair do coletivo, assim? Só pra galera também, né, já que a gente tá explicando como funciona o acervo, pra galera também ter essa noção, essa dimensão de, tipo assim, produzir um livro não é só você chegar, jogar no Google Tradutor, colocar no Google Docs com uma edição legalzinha, uma formatação legalzinha e pedir para imprimir. Até porque tem um custo, e vocês vendem abaixo da média do mercado, né? O mercado de livros, ele subiu muito, o preço do papel subiu muito, a gente sabe, inclusive editoras de esquerda, os livros estão caros e tudo, e vocês continuam mantendo. Não só isso, para quem acompanhou a Conquista do Pão, o PDF foi disponibilizado pela própria biblioteca, novamente fazer o agradecimento aqui. Como que é esse processo, assim? Vai, Arthur, falei pra caralho já. Isso daí, o Adriano é o editor aqui mais antigo dessa biblioteca. Acho que, bom, vou começar e o Adriano vai ter muito mais para falar ali. Eu acho que o processo, né,
o livro, editar o livro, tem uma função dentro da biblioteca, o Adriano já comentou isso antes, né? Primeiramente, é dar vazão às necessidades de um grupo de estudos. Porque é isso, você está debatendo ideia, trocando ideia, você precisa de gerar alguma coisa, você precisa parir algo, né? E o livro acaba sendo esse momento. Vários livros saíram de grupos de estudos, aí acho que a Adriana depois pode comentar, dos grupos de estudos do passado. Mas para fazer um livro, então isso é uma ferramenta de propaganda, de vazão das ideias geridas, mas é também esse momento de autoformação do coletivo e do grupo de estudos, que às vezes a galera do grupo de estudos não faz parte do coletivo, né? Não são membros, mas estão ali, faz parte das atividades, mas estão na margem, assim, né? Não são do coletivo. E aí é esse momento de parir o livro, né? Da parte técnica mesmo, da parte mais cansativa, que é isso, é diagramar, é traduzir, que já não é mais tão romântico, não é mais aquele tesão, tipo, escrever, as ideias vêm. Papo. A parte de laboral mesmo. E aí, mas é um momento também que a gente entende com foda, no sentido bom, no sentido ruim, que é ter uma coisa que você projetou na sua cabeça com várias outras pessoas, ter ele físico, assim. Então, a partir de grupo de estudos, a partir do que a gente vê que precisa fazer, a gente não tá dependente do mercado editorial ou de um público, precisa publicar isso porque é uma aposta, porque vai dar certo, porque vai dar muito dinheiro. Não. Muitos livros estão parados há muito tempo na biblioteca, no estoque, que é a casa do Adriano, que está há muito tempo lá, estão pegando poeira e que não vão, mas que naquele momento surgiu a necessidade e deu conta disso. Então, a gente escolhe esses livros, esses textos, a partir dos interesses pessoais, sei lá, de pesquisa, de grupo de estudos, e aí a gente cria grupos de formação, oficinas de diagramação ou de tradução. Aí aqui a tradução é uma tradução aqui, acho que é de guerrilha, nesse sentido, eu gosto desse termo, tradução de guerrilha, porque tirando um ou dois membros que realmente são formados em letras, tem um Fal, que é alemão, francês, tem a Karina também, que é inglês, aí tem uns outros que manjam também, de francês, etc. Mas a maioria é na raça, assim, estudando, vendo, aí procurando termos como que é no grupo tradutor para tentar melhor se adequar, discute isso em grupo, quando a gente cria essas comissõezinhas de um livro específico, e aí vai trabalhando em cima disso. E esses livros demoram às vezes 1, 2, 3 anos. Tem livros que estão parados há quase 10. Eu lembro que quando a gente se conheceu, uma das primeiras coisas, assim, quando a gente falou dessa fita de editora, você tava falando, pô, o livro tá brecado, tá difícil de avançar e tal. Eu E aí, lembro. se a gente for contar todos os livros que tá na metade, tá diagramado, falta um artigo de uma pessoa específica. É vários livros. É justamente ficar muito tempo sem publicar, mas quando publica é uma enxurrada, porque quando a gente pega para pegar mesmo o negócio, é um atrás do outro, porque ficaram muito tempo maturando. Então é isso, é a tradução, comissão, tradução, aí a parte de diagramação, a gente já aprende a fazer, mexendo em design, esteja na biblioteca, vai numa reunião online aprendendo. O Adriano já ensinou demais, pode até começar a cobrar esses cursos de design e diagramação para a gente, para outros coletivos, para todo mundo, ganhar uma graninha boa, porque é um curso caro, e o Adriano disponibilizando isso, trocando ideia, mostrando de forma mais simples, e vai. Aí depois desse processo, aí depois que o Adriano pode falar mais, que é o trato com a editora, com a gráfica, né, que é mais burocrático, aí onde entra a grana, ver quanta tiragem, quanto que vai cobrar, e por fim a distribuição, que a distribuição acaba sendo a gente mesmo, Adriano, nas sites que a gente está usando em stand virtual, outros sites que a gente tenta usar, e alguns parceiros, tipo, que tem loja física, que não seja necessariamente editora, mas para desenrolar no livro. Então é isso, surge com uma necessidade de um grupo que precisa de um determinado livro, mas que não vá publicamente ser um sucesso, mas por pesquisa, por necessidade do momento, precisa daquele livro, e depois vai desenrolando com uma autoformação mesmo. Então, acho que isso é importante, né? A gente curte uma ideia, não vai deixar para uma outra pessoa, a gente faz o da hora, escreve o livro, faz a apresentação e deixa o trabalho braçal para um terceiro, que a gente nem conhece. Não, a gente sabe o suor que é produzir da escrita
ao trato com a gráfica. Então, é o conhecimento do processo inteiro, da cadeia de processo inteiro. O que é trabalhoso, mas que é um tesão também, porque nada fica alienado. Você conhece tudo. Você conhece o BO, você conhece onde precisa melhorar, onde precisa melhorar. E aí é onde fica claro a autogestão, né? A autogestão onde todo mundo está participando de todo o processo. Então, autogestão não é só essa palavra bonita que a gente tenta dar certo em cursinhos, em sindicatos, em coletivos, né? É exercício dela mesmo, né? É nisso, nessa troca, nessa conversa, nessa dificuldade, de você ficar anos travado num livro brecado que não dá certo, é descobrir o que está dando errado, qual que é a falta que precisa melhorar. Mas de modo bem simples é isso. Aí o Adriano pode continuar tem 15 anos de edição, não pela biblioteca, mas com outras editoras aí. Não, acho que pegando o gancho nisso que o Arthur trouxe, né? Tem uma coisa massa, sei lá, ninguém na biblioteca tem formação também de editoração ou num campo técnico, né, da publicação de livro. E aí a gente sempre aprendeu com gente, mano. Era isso. Eu falei assim, mano, você sabe mexer no Photoshop? Me ensina. Sabe mexer no InDesign? Me ensina. E não era necessariamente gente anarquista, era amigo, amiga, pessoas próximas. Então, eu sempre falo assim que lá em 2011 foi isso. A gente tinha esse livro escrito sobre educação e geografia, e aí eu morava na época com a Diana, que fez jornalismo lá na Casper, e ela aprendeu na Casper a mexer em design. Aí eu falei, mano, você sabe fazer diagramar um livro? Ela falou, sei. Ela falou, você me ensina? Aí ela falou assim, tá bom, vai ser assim. Eu vou diagramar o primeiro livro, a gente vai estudar livro, então próximo dia que a gente for sentar para fazer isso, traz 3 livros que você gosta, porque você gosta, não porque você sabe que é bom, mas porque você gosta. A gente vai estudar esse livro. Traz uma régua, traz um lápis e um papel. Foi isso que ela me deu de dica. Aí eu trouxe os livros, acho da Companhia das Letras, um da Kozak Naif e um outro do Plínio, e a gente começou a tirar medida do espaçamento das coisas, de qual era o tamanho das coisas. Manja, tipo, uma coisa que é um jeito de olhar para o livro, assim, você está vendo que aqui tem um espaço maior do que aqui? Você está vendo que isso fica mais confortável? Você está vendo que isso é um padrão nos livros que você gosta? E ela falou assim, vamos tentar fazer uma coisa assim? Mas que tipo de livro você quer fazer? Você quer fazer um livro grande ou quer fazer um livro pequeno? Você quer fazer um livro mais caro ou um livro mais barato? Com mais página ou com menos página? Para quem lê? Vai ser uma pessoa que vai estudar esse livro, vai anotar no livro? Vai ser uma pessoa que vai ler o livro só, passando rápido e... então tudo isso está no imaginário que você não é uma discussão política propriamente dita. Mas é político pra caralho, porque é isso, né? Quem que vai ler, quanto de dinheiro que tem, o que vai fazer com esse material. Então, quando a gente começou a pensar, né, quando eu comecei um pouco a entrar nesse universo, tinha a ver com isso, assim, de sacar que um livro não é um produto, no sentido de você estar só vendendo um monte de palavra num pedaço de texto. Tem uma complexidade ali de relações que estão colocadas que você fala, mano, quem não faz isso não sabe. Você pega, por exemplo, o seu livro, Saiu pela Terra 100 anos. Mano, a complexidade que é colocar em 40 páginas textos para eles poderem ser vendidos por R$ 15 lá atrás e R$ 17 agora com frete incluso, é uma escolha editorial política cabulosa. É um puta trampo, ao mesmo tempo simples, mas super sofisticado, tipo assim, com quem que você está querendo dialogar? Até onde você está querendo chegar? Quem que pode comprar um livro de R$ 17? Manja, quase todo mundo. Não dá pra falar que todo mundo, mas quase todo mundo consegue comprar um livro. Se quiser muito aquele livro, você consegue pegar, tirar um dinheiro ali, pegar um dinheiro emprestado, tal, com um amigo, pedir para alguém. Para alguém não vai pesar isso. E aí você fala, mano, isso é uma escolha foda. E aí a gente um pouco tinha essa pegada. Você falou assim, mano, a gente quer fazer os livros, porque livro político, e normalmente livro anarquista, é livro feio. E a gente sabe, assim, é uns livros que não chamam atenção. E é uns livros que, tem uma diagramação para economizar que ocupa a página inteira, assim, você quase chega até o final, a bordinha ali. Aí a gente falou assim, mano, a gente tem que fazer escolha. Que a gente vai ganhar menos no livro, mas a gente vai tentar entregar o melhor produto que a gente puder, assim, porque é isso, a gente quer que as pessoas que também não são anarquistas, que elas olhem e falem assim, pô, tem um cuidado aqui. Eu tô sendo respeitado e eu vou respeitar porque a galera tá pensando, assim. Então, e aí foi louco, porque eu aprendi com a Diana. Aí o segundo livro, que foi o Pela Educação e pelo Trabalho, que a gente fez, do Adelano de Pinho, que é um livro que vendeu super pouco, assim, porque é um cara que ninguém conhece, um educador do começo do século XX, mas, um portuga que veio para cá, tal, mano, não tem nenhum apelo comercial no sentido tradicional, mas é um livro foda.
E a gente falou assim, mano, não tem nada publicado dele. Ele não conseguiu publicar um livro em vida. Nós vamos fazer isso. É responsabilidade nossa fazer com que os nossos velhos estejam vivos também. Se os caras estão escrevendo coisa foda, é nossa responsabilidade, fazer com que as ideias que afetam a gente também possam afetar outras pessoas. E aí, ela começou a diagramação, aí no meio ela falou assim, agora você continua e de agora em diante é você. Vai. E aí foi louco, porque aí eu fui aprendendo. E, mano, esses programas é tipo Word. Tem meia dúzia de botão que você aperta lá, que, faz um bagulho que você quer, e quando você não sabe, você procura. Tem alguém que escreveu, fez um tutorial na internet, tem algum amigo que sabe fazer o bagulho, você procura, ou senão você vai quebrando a cabeça e fica 8 horas fazendo um bagulho que a pessoa faz em 2 minutos, e foda-se. Você aprendeu a fazer em 8 horas o bagulho, você tá lá, tá feito. Não é demérito, porque você perdeu tempo. Você aprendeu uma coisa que te demanda tempo e você está construindo aquilo porque aquilo é importante para você. Então não é para ser mais rápido, não precisa ser mais rápido. Precisa você saber que você está fazendo bagulho e você consegue fazer aquilo que você quer. Não só para você, mas para os outros também. E aí você tem uma história da parada. E aí foi louco, assim, porque aí foi massa que quando começou mesmo essa coisa de falar assim, mano, tem outros... O CCS voltou a publicar coisa, o NELCA começou a publicar, tem uma pá de gente agora, tive lá em BH, o pessoal da Casa Invisível também estava querendo publicar, fiquei ajudando a galera, dando umas dicas, falei assim, mano, é isso, eu quero que mais gente publique. A minha crise é essa, que eu aprendi de graça, eu quero que todo mundo aprenda de graça, eu quero que tenha gente pra caralho, pra quando eu não estiver fazendo, tem um monte de gente fazendo, porque tem uma pá de coisa para ser publicada. E é isso, não é não, eu perdi o livro. A gente vive, né? A gente conhece a galera que tá nas editoras independentes e tem uma crise, né? Tal pessoa roubou os direitos autorais de tal autor, perdi o autor para tal editor. Então, assim, caralho, mano, agora você pode publicar outras coisas, porque o livro que você queria tá vivo. Manja, você pode ler o bagulho em português, é um puta privilégio. Você não tá ganhando dinheiro com isso, mas o livro tá vivo. E você tem tanto espaço agora, você tem tanta coisa, porque, mano, pergunta para qualquer pessoa que está envolvida com livro de rolê de esquerda, mano, tem sempre muito mais coisa que você é publicado do que se dá conta. Então, é isso, abriu espaço para você poder fazer outro projeto. A merda é que a galera precisa fazer virar o din, e aí quando entra nesse rolê, fala assim, porra, mas aquele autor que me dá dinheiro, aquele ia pagar as outras edições. E a gente... Como a gente não se paga, como a gente decidiu desde o começo, falou assim, mano, é isso, a biblioteca é militância, não é trampo. É militância. Dá trabalho? Dá, mas não é trampo. Ninguém tira um centavo do projeto. Então é isso. Isso dá liberdade pra gente, assim, deu certo, Kropotkin vende, Kropotkin sustenta hoje em dia a biblioteca. Nesse sentido de, são os livros que mais vende, com a Caverna agora, você fazendo as paradas, mano, voltou a ter interesse, assim, toda semana vende uns 3, 4 a Conquista do Pão. Real. Para que eu fico muito feliz. Cara. Animal, é isso. Fazia um tempo que não vendia. Voltou, faz umas 3, 4 semanas que tem vendido, uns 3, 4 por semana, assim. E aí você fala assim, que massa, mano. Porque é isso, que bom que tá voltando a vender o livro. Mas é isso que o Arthur falou, assim, a gente não tem distribuição. Tô um pouco nessa brisa agora, trocando ideia com a Cecília, lá do Lote 42, que é parça, mas que não é anarca, que não tá nos rolês de esquerda, mas que tá nos rolês de fazer com que, pirando no livro, uma pessoa que ama livro, o pessoal, ela, o João, são pessoas super comprometidas. Troca ideia com a galera da SOB, com o pessoal da autonomia. Porque é isso, mano. Quero aprender também as coisas, mas ao mesmo tempo não tem um saco pro bang e é difícil pra gente que tá fazendo uma parte de coisa, esse rolê burocrático de ficar emitindo nota, de ficar trocando ideia com conta. A gente não tem nem CNPJ, filho. A gente nem existe, tecnicamente. Então é muito louco, porque aí entra nos lugares que você fala assim, é difícil. E aí o Arthur falou, a gente vende por nós, a gente vende nas feiras, a gente vende com os parceiros, a gente tá lá no Rizoma, no ônibus que o Fabrício tá tocando, tá nos lugares que é difícil. E aí vende muito menos do que poderia, porque a gente não tá no circuito. E aí isso é uma crise, né? Porque a gente acaba vendendo para a galera que já está iniciada ou que já se fez algumas perguntas, fez um movimento prévio. Para aquele leitor que não é um leitor que é pego de surpresa pelo livro, assim, tromba com ele num sebo, tromba com ele numa livraria, mano, é difícil encontrar nossos livros nesse lugar, porque as pessoas que compram porque querem, não é porque elas estavam empolgadas ali. E aí isso é uma coisa louca, assim, porque quando você pega também os relatos dos velhos, sei lá, por exemplo, você pega acho que era o Florentino de Carvalho. O cara lá no começo do século XX era milico, estava no exército, aí o cara entra numa livraria,
se dá de cara com a conquista do pão, compra o livro, pira, dá baixa no exército e vira militante anarquista. Aí você fala, caralho, mano, é verdade, a gente precisa também estar nos outros lugares. E aí quando, sei lá, sempre quando rola a Miolos, quando rola a Flipei, a gente fala, mano, a gente não tá na mesma estrutura, a gente não tem a mesma visibilidade, mas a gente quer estar lá para trocar ideia com as pessoas, para conseguir. Então é massa também quando as pessoas abrem espaço, porque a gente, é isso, né? Não tem grana para ficar colocando, para investir. Teve a feira agora do Pacaembu, não tem grana, mano. Você vai pagar o quê? Ai, dá vontade de hablar já dá vontade de hablar. R$ 2.000 por dia, sei lá quanto tava lá, essa porra do aluguel. Tava 5 mil só pra pegar a mesa com antecedência, com a Então, tenda com mano, antecedência. quem que tem R$ 5.000, mano? Que editora pequena que tem R$ 5.000? Eu não tô falando nem de editora militante. É isso, privilegia os grandes. E aí você fala, mano, tá bom, então vai ser as ideias dos grandes ou vai ter que ter uma articulação foda, assim, pra conseguir fazer o negócio virar. E pra virar, pra empatar, né? Pra, tipo, você sair com a mesma quantidade de dinheiro que você entrou, mas pra você ganhar visibilidade, pra você... E aí são umas estratégias que você fala assim, mano, é tipo concorrer a edital. A gente fala assim, mas a gente não concorre. Por quê? Porque é um tempo de trabalho que pode virar e aí dar uma estrutura, mas a maior parte das vezes não vira. E aí você trabalha de graça para não produzir porra nenhuma. E se você for trabalhar de graça para não produzir nada, não, vamos fazer por nós então. Porque a gente está produzindo, a gente está fazendo o bagulho acontecer. A gente tá, tipo, a gente sabe que não vai chegar tão longe, mas que vai chegar. Então tem essas paradas, assim. Hoje eu fico pirando muito, assim. Eu falo, mano, a gente precisa formar as pessoas. Tipo, não no sentido só ideológico, mas no sentido prático. Assim, mano, foda-se, quer publicar sobre anarquismo? Massa. Então a gente te ajuda. Quer publicar sobre o que for? Literatura marginal, literatura fantástica, poesia. Pô, dá para fazer os livros mais bonitos, dá para aprender contato com gráfico. A gente tem os contatos, a gente tem uma galera que a gente trampa junto que é isso, que é empresa comercial, pá, mas que tem um preço ok, que tem uma relação mais honesta, assim, pelo menos com nós, assim, a gente não sabe como que é a relação interna de trabalho, e aí isso é uma crise, né? O Rodrigo sempre falava assim, mano, a gente precisa ter uma gráfica anarquista. Porque aí você vai na Grécia, você vai na Argentina, você vai em Barcelona, mano, a galera tem gráfica, e aí é outra lógica, é outra fita. Aí publica pra caralho, assim, aí é tipo tiragem de 1.000, 2.000, 3.000, para vender barato, para estar na rua, para estar nos protestos. Então eu fui no Chile, mano. No Chile a galera vende livro no protesto. E aí eles vendem com preço de custo, assim, com preço que aí é os livros callejeros, né? Que aí monta abre um lenço lá na concentração, coloca os livros lá, que dialoga com o rolê e, tipo, fica vendendo os livros lá. E não é, tipo, ganhar grana, é fazer as ideias circular onde as pessoas que estão lutando estão circulando também para alimentar, né? Então, são essas coisas que inspiram, né? Você fala também, porra, mano, cara, será que a gente consegue ter uma gráfica? Pô, a gente não tem nem espaço, mano, para caber colocar todos os livros, como é que a gente vai ter uma gráfica? Onde que a gente vai pôr? Mas é isso, aí entram problemas que são problemas de organização, que são problemas de escala, que são problemas de articulação política, que é isso, mano, o BO a gente não resolve sozinho. E aí é tentar, dá para fazer junto com as pessoas? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Até onde dá para ir junto? Quais são a galera que a gente consegue fechar com esse tipo de projeto? E aí é massa porque a gente sai do campo ideológico, não, é anarquista, não é anarquista, ou é anarquista de tal corrente, de outra corrente, para falar assim, mano, tá fazendo bang? Tá afim de fazer? Tem disposição? Entende qual que é a responsa que está envolvida? E aí entra num outro lugar que eu acho que é muito importante, que a gente ainda precisa se formar, porque essa militância que a gente tem, seja a militância dos partidos, ou mesmo dentro do anarquismo, é uma militância que tem pouca prática nesse sentido, assim, no sentido da sustentação das coisas. De tipo, fazer com que as coisas sejam sustentáveis, não só no sentido econômico, mas no sentido de trampar. É isso. Todo dia você pega nós na biblioteca, mano, todo dia alguém está trabalhando pelo projeto. É isso, não é tipo, não, semana que vem a gente faz. Alguém tem que fazer o bagulho agora, tem que pagar a conta, tem que limpar o espaço, tem que lavar o banheiro, tem que... tava lá com um parceiro da escola lá, que é técnico em elétrica, fazendo corre de luz, levantando o preço das coisas. Porque é isso dá qualidade para o projeto, isso dá condições de a gente conseguir pensar outras coisas. Mas é isso, precisa ter o trabalho invisível, né, que o Arthur estava falando. Precisa ter o trabalho subterrâneo que ninguém vê, e que nem faz sentido ficar falando, porque senão você fala assim, mano, falar sobre trabalho invisível também dá trabalho. E ele é menos sedutor, então você fica meio que falando sozinho, e aí você fala assim, tá, então tem espaços, tem momentos para falar sobre trabalho invisível, trabalho subterrâneo, que
está acontecendo, né? Mas é isso. A gente precisa fazer mais do que falar. Então, tem essa pegada que eu acho que é importante. Muito forte, família, muito forte. E agora, então, partindo para o encerramento, eu queria pedir para vocês para falarem o livro da biblioteca que vocês mais gostam, de preferência o livro do catálogo, né, para a galera poder ir atrás, mas também deixar um recado aí para nossa audiência, fazer o jabazinho, lembrando, vai estar tudo na descrição, tá, gente? Acesse para o podcast, acesse para o catálogo, é isso, né? É isso. Podem ir. E aí, Arthur? A gente vai escolher cada um ou é um geral, pensando... Não, um pra todo mundo. Não, brincadeira. Escolham um favorito de vocês. Aquele que aquece o coraçãozinho, que você vai falar, esse daqui eu tenho um carinho. Pô, é que isso é muito complicado, né? Mas todos os livros são muito fodas, mas pensando nisso também, né? Como a gente se sente representado e como é nosso vínculo naquela produção de um livro. O primeiro, não foi o meu primeiro livro que eu participei na produção, mas foi um livro que eu dei mais atenção, que eu dei quase meu sangue ali. Foi eu e o Adriano também trabalhando em cima, que é o livro do Tolstói. Pô, a gente publicou pela biblioteca um Tolstói. Eu acho que isso foi muito foda. O Tolstói não é só a Companhia das Letras, grandes editoras, não, pô, a gente publicou um Tolstói. E a experiência dele de uma escola com um projeto libertário, assim, né? Um diário do dia a dia do que deu certo e do que deu errado. A escola de Yasnaya Poliana, do Tolstói. E aí era um livro que não tinha em português, português de Portugal, traduzido por um comunista que morava na União Soviética, mó treta, e aí a gente fez a recuperação total desse livro, vindo do francês, do espanhol, pegando as ilustrações de época de novo. Foi um trabalho assim fundido, assim, cansativo, mas é um livro curto que também não se vende, mais seja Tolstói, mas o lado pedagógico dele não tem essa abrangência no público, mas é um livro que eu tenho no meu coração, porque eu participei e depois foi muito importante no meu processo de educação como educador popular, em outras áreas que estou atuando, e aí sempre volta os textos, ainda mais que a gente trabalhou com cuidado, com atenção, já está no espírito, assim, no corpo. Então, escolhe Yasnaya Poliana, Tolstói, assim, é um meu xodó. Nossa, ó, da hora. Chave, já começamos assim, já. Puta, é difícil, mano, porque eu fiquei pensando em vários, né? Cada livro tem uma história. Eu ia falar, tá aqui na minha frente, ia falar desse daqui, que é o Minha Desilusão na Rússia, da Emma, porque esse eu acho que nessa relação de autoformação foi uma das coisas mais massa que a Gabriela Brancaglion, que fazia parte da biblioteca, hoje em dia não está mais na biblioteca, mas, enfim, ela se apaixonou pela Emma no momento, e aí a gente falou assim, mano, bora fazer os livros. E aí ela sabia diagramar um pouco, ela já tinha feito umas diagramações dos livros infantis, a gente tinha feito uns trabalhos juntos já, e aí ajudei ela nesse processo, e ela fez a tradução, e aí pirou nisso, no projeto da capa, tipo um projeto muito autoral dela. E é um livro foda, assim, porque as memórias da Emma, e ela tá lá, né? Ela é extraditada da Rússia, dos Estados Unidos em 19, se não me engano, vai pra Rússia, passa 19, 20, 21, trocando ideia com a galera, com o Lenin, com a porra toda, viajando a Rússia inteira, ouvindo os camponeses, os trabalhadores. E aí é um livro foda para saber, tipo, a vida cotidiana na Rússia, como tava, como que era o movimento anarquista naquele contexto também. Conhece o Máquina, conhece uma pá de gente. Então esse é um livro com certeza que está entre os meus queridos, assim, que teve algumas capas também, que foi esse processo de tiragens pequenas, a gente ia explorando algumas coisas, testando cores, então, tipo, a primeiro volume tem 3 capas diferentes, então quem tem as 3 é muita raridade, a gente tem lá na biblioteca, mas que foi um projeto vivo, assim, que foi se transformando também ao longo das reedições, que são pequenas. Mas eu acho que eu vou, por ocasião da data, vou falar de um outro que eu acho que é foda, que é a Greve Geral de 1917, Perspectivas Anarquistas, que foi um grupo de estudo que a gente fez em 2017, a gente no comecinho de 2017, pensando nisso, né? Falou assim, pô, a gente tem essa data histórica, né, do movimento operário no Brasil, que é a greve de 17, que é um momento bem singular, assim, onde a gente, assim como em 2013, a gente ganhou, não ganhou tudo, mas a gente ganhou muitas coisas, e a gente construiu um livro que estava baseado nisso, numa relação de grupo de estudo. A gente faz uma descrição no começo
quando foram os encontros, o que a gente leu. Então, um livro que tem uma documentação massa em relação a como foi o nosso processo de construção. A gente conseguiu se articular com pessoas, principalmente aqui de São Paulo, e aí algumas das pessoas escreveram capítulos para o livro. Então, esse livro, tipo, ele foi gestado no grupo de estudo, mas ele também foi aberto a convites externos, né? E aí a gente falou assim, pô, mas a experiência da gravidez de 17 é uma experiência, tipo, que abrange o território ocupado pelo Estado brasileiro inteiro, né? Então foi, tipo, chegou até o norte, nordeste, interior todo, sul, e a gente foi se articulando, escrevendo para os parceiros, para as parceiras que estavam em outras cidades, diferentes regiões do Brasil, para falar, mano, você sabe, você tem estudo, você não quer escrever sobre como foi aí? E aí foi chegando uma pá de coisa, assim, e aí um monte de imagem de jornal foda, assim. E aí foi louco, porque a gente foi compilando esse material e é um puta livro cabuloso sobre a greve de 17, que dá a dimensão de como que, a partir das linhas ferroviárias, né, de trem, o bagulho se espraiou, como as ideias circulavam de um jeito complexo, assim, como os jornais que eram publicados em diferentes partes estavam quase que instantaneamente chegando em outros lugares. Quais eram as estratégias de greve, de protesto, tipo as colunas que a galera fazia para conseguir ocupar a cidade, para conseguir dispersar a polícia. Manja, tipo, fala assim, mano, a gente tem uma estratégia hoje em dia de organização de manifestação que concentra. E a galera fazia o contrário, eles dispersavam na organização para a polícia ter que se espalhar pela cidade inteira, e aí tinha alguns núcleos onde eles chegavam, que era onde concentrava já quando todo mundo estava no fervo. Então era um outro jeito de pensar a cidade, era um outro jeito de pensar o protesto, era um outro jeito de articular os territórios. Era isso, tipo, é óbvio que a cidade de São Paulo era muito menor, mas articular as periferias, como que esse rolê todo se dava, né? Agora a gente foi ontem que foi o assassinato do Martinez, que é o sapateiro anarquista, que meio que o enterro dele acontece no dia 11, né? E é meio que quando eclode efetivamente a greve. E é um livro massa, assim, é um livro bem documentado. Eu acho que sobre o tema a gente conseguiu fazer um livro que é melhor do que o que tem. A gente tem a tese da Cristina Lopreato, que é O Espírito da Revolta, que foi publicado pela Ana Blume, que está esgotado, que é um livraço, que é a tese de doutorado dela. E ela escreve a apresentação do livro, então é uma companheira também que é anarquista, historiadora da universidade, mas que é parça, assim. Então, foram bons encontros que aconteceram e eu acho que é um pouco esse espírito, assim, um livro que dialoga com esse espírito daquilo que a gente está conversando aqui, que é essa vontade de fazer coletivamente e articular os territórios, enfim, fazer com que a parada esteja viva. É isso, então a gente encerra percebendo que publicar um livro pode ser muito mais do que só publicar um livro, né? O livro para além da mercadoria. Muito, muito chave. Gente, que felicidade receber vocês aqui para trocar essa ideia. Que papo gostoso. Espero que você que esteja ouvindo a gente tenha curtido tanto quanto eu. Sempre muito bom ver vocês, né? Sempre muito bom conversar com vocês. Eu acho que são momentos muito ímpares, assim. E galera, é isso, tá? Pô, morcego, não quero comprar um livro, nem sei se gosto do anarquismo, não sei o quê. Cola nos centros cola nas formações, cola nos grupos de estudo, cola nos eventos, cola na Feira Anarquista final de ano. 6 de dezembro. Já tem data! Tem data. 6 de dezembro. Você talvez não ouça primeiro aqui porque vai demorar para postar, mas talvez você ouça o primeiro lugar. Aqui. É o primeiro lugar. Então, mas é porque quando eu vou postar, né? Porque o episódio vai demorar para sair. Tudo bem, mas é o primeiro lugar. É o primeiro lugar, caralho. Toma, família, eu vou ter que fazer uma bandeira da Biblioteca Terra Livre para ficar. Caralho. Mas é isso, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês. Queria agradecer para quem acompanhou a gente aí. Vai estar tudo na descrição, tanto as minhas coisas que estavam postando aqui embaixo, quanto as coisas da Biblioteca Terra Livre que a gente falou neste episódio, tá bom? Família, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Adriano e Arthur, a gente se vê aí nas próximas semanas, nos próximos dias. É nóis. Muito obrigado, gente. É nóis. Até valeu. mais. Tchau. Tchau, tchau.